Bom dia, graça e paz, tudo bem, irmãos? Cumprimento também você que nos acompanha aí pela internet, pela Rádio Melodia. Sejam todos muito bem-vindos. Você que nos visita hoje também, fique à vontade. É um prazer recebê-los aqui. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, do 24 ao 27, que nós vamos ler. Diz assim: Portanto, guardem isso por estatuto para você e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observe este rito. Quando os seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, nós queremos te louvar, te bendizer nessa manhã, ó Deus, te agradecer por mais um dia, por mais uma preciosa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus amado, de nos reunirmos, ó Pai, para louvar ao Senhor. Pai querido, para ouvir esta mensagem, ó Deus amado, mas também para tomarmos esta ceia. Pai querido, junto aos irmãos, à mesa com os irmãos, ó Deus, e nós te bendizemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos reuniu mais uma vez com um propósito, ó Pai querido, que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, em nome de Jesus, fale conosco, abra os nossos entendimentos, amplie a nossa visão, ó Deus Pai querido, e que nós possamos, ó Pai querido, viver uma vida esperançosa nessa terra, dia após dia. Eu oro, te agradeço em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, fica à vontade. Hoje eu quero falar um pouco sobre como vivem os que têm esperança, pegando um gancho, lá na revista da Ultimato, que saiu há uns dias atrás, e eles trouxeram o título, Como Vivem os que têm Esperança. E essa semana nós tivemos aí o relógio de oração, e nós passamos aqui, né, a semana inteira. Eu vim à noite, né, muitos irmãos oraram em outros horários, e das 11 à meia-noite nós tivemos um bom número de pessoas aqui. E é interessante que nós intercedemos, ali tem muitos pedidos, não sei se você já viu ali na parte de baixo, muitas pessoas colocaram ali seus pedidos de oração, coisas que necessitam, precisam, né, o que lhes traz esperança. E nós estivemos aqui orando e nominando cada um deles durante todos os dias. E no último dia, Deus trouxe uma paz muito grande no meu coração, assim, de que realmente aqueles pedidos seriam respondidos por Ele. O fato de nós estarmos aqui intercedendo por eles, né, orando, clamando a Deus por eles, ficou muito claro assim ao nosso coração que você colocou seu pedido ali, se prepare para receber a sua bênção, amém? Isso que Deus colocou no nosso coração. Eu não vou falar sobre a Páscoa exatamente hoje, porque o Homero já pregou sobre isso, né, já passou, ele pregou sobre isso semana passada, mas eu queria falar um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e a ressurreição que nos traz esperança. É interessante que esse texto que lemos, né, logo no versículo 27, diz assim, o sacrifício da Páscoa ao Senhor, né? E eu trouxe, né, pegando no dicionário, você pode abrir um dicionário comum, vai dizer que a Páscoa, ou a Pesha, como no hebraico, é uma festividade judaica que celebra a fuga dos hebreus do Egito. Então, ele traz esse significado e diz exatamente sobre esse texto que nós lemos. Mas também vai dizer que é uma festa anual cristã em que se comemora a ressurreição de Jesus. E é interessante que Páscoa é sinônimo de ressurreição. Então nós, cristãos, nós os que cremos em Jesus, nós que temos mesmo assim comunhão com Ele, nós temos a convicção que a Páscoa tem tudo a ver com a ressurreição de Cristo, ou seja, é a própria ressurreição de Cristo. Então essa é a verdadeira Páscoa. E eu fico pensando que muitos nessa terra vivem desesperançosos. Os ateus, por exemplo, né, entendem que morreram, acabou. A esperança é muito limitada. A nossa esperança morreu, está só começando, né, a nossa verdadeira caminhada, a nossa verdadeira vida com o Senhor. Então,
falando um pouco sobre esperança diante dessa ótica, o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, 14, que se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação e também é vã nossa fé. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então ele vai dizer que se esperamos de Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis. Ele não está dizendo se nós não esperarmos nada nessa vida, porque Cristo é aquele que veio, vem e virá, amém? É aquele que já veio, que vem todos os dias e que virá um dia, né, e voltará. Então ele vem diariamente para estar conosco. E quando nós olhamos para esse texto que nós acabamos de ler, que o povo lá cativo no Egito, nós sabemos que tudo começa lá com Abraão, né, quando Deus chama Abraão, aproximadamente 1870 anos antes de Cristo, Deus chama Abraão e pede que ele faça uma aliança com ele, quando ele tem seu filho Isaque, ele pede que ele sacrificasse essa criança. E assim ele o faz. Na hora ali então você conhece a história, pega o cutelo, na hora de fazer o sacrifício então do seu filho, nós sabemos que Deus proveu um cordeiro, então ele é substituído por esse cordeiro, e ali, né, uma simbologia daquilo que Jesus faria pela igreja. E muitos anos foram se passando, e Deus já havia dito a Abraão que da sua descendência, no futuro, eles passariam 400 anos, né, escravizados ali no Egito, como de fato ficaram depois de José, né, nós sabemos Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, depois José, né, José então, de uma forma maravilhosa, José ali consegue prover recurso para que toda a terra pudesse sobreviver àquela grande seca daquela época, mas José então deixa o seu povo muito bem estabilizado, né, estabelecido no Egito, mas José ficou velho, morreu, aqueles que conheceram José morreu, entrou um outro faraó, e esse agora começou então realmente a escravizar profundamente os hebreus. E eles começam, eles clamam, eles gemem diante de Deus, Deus ouve, aí Deus levanta Moisés, como você sabe, e envia Moisés e Arão, que vão confrontar ao faraó para que libertasse o seu povo. 10 pragas, Homero já explicou isso muito bem, semana passada, retrasada. 10 pragas, então, são os sinais que Deus dá a faraó, que ele deveria e ele teria que libertar o seu povo. E na 10ª praga, esse texto que nós acabamos de ler, né, que o Senhor, então, vai dizer que eles deveriam matar o cordeiro, sem defeito, de 1 ano, pegar o sangue, né, ungir lá, borrifar lá nos umbrais da porta, dos portais das casas, e essas casas que tivessem a marca do sangue do cordeiro, o anjo passaria e esses seriam preservados. E eles deveriam fazer isso com ervas amargas, pães asmos, eles deveriam fazer isso bem rápido. As ervas deveriam, em toda a trajetória deles agora, todas as vezes que eles fizessem essa cerimônia, eles deveriam usar essas ervas amargas para lembrar daquele tempo difícil que eles estavam vivendo. E também os pães asmos, pães sem fermento, fermento é a simbologia do pecado. Então tudo isso agora veio acompanhando a vida dos hebreus, essa história, né, do povo de Israel, durante toda a trajetória até Jesus. Cumprindo isso em certas épocas com muito zelo, outras não, mas de uma forma maravilhosa, isso chega até Jesus. E é interessante que depois de séculos, né, está lá João Batista, ele tem essa revelação, mais uma vez, quando ele vê Jesus vindo ali, quando ele estava ali batizando, né, muitas pessoas, ele vê Jesus e ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele então aponta para aquele que seria o nosso substituto, né, aquele que derramaria o seu sangue para que nós fôssemos poupados, né, como assim foi lá, na época do Êxodo, né, lá no início, lá no Egito. E os evangelhos mostram que por 3 vezes Jesus, ele comeu a Páscoa. Então, quando João vê, né, o Cordeiro de Deus, ele sabia que ele ainda estava vivo, mas ele seria morto. Enquanto vivo, ele comemora a Páscoa com seus discípulos durante 3 vezes, e onde eles sempre contavam para os mais jovens aquilo que Deus havia feito por toda a história deles, por toda a trajetória dos hebreus, desde o Egito até naqueles dias. Então eles sempre faziam essas festas, comemorando e ensinando para os filhos aquilo que Deus havia feito por eles, ou seja, havia libertado eles do cativeiro. E é interessante que Lucas 22, 15 e 20, depois eu vou trazer aqui, né, uma contextualização, Jesus, eu trouxe um pouco resumido aqui também. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento.
nunca mais a comerei, não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Está resumido? E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Desse modo também, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Este foi a última ceia, né, ali está completo, que Jesus tomou ali com seus discípulos. E Jesus então ali institui a ceia do Senhor. Vamos fazer isso aqui hoje, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, então ele vai dizer que nós deveríamos fazer isso sempre, até a vinda de Cristo, até a volta de Jesus. Então ele já veio, ele continua vindo, amém? Dia após dia ele continua vindo e ele virá. Então nós fazemos isso até a vinda de Jesus. Depois que Jesus toma essa última ceia com seus discípulos, nós sabemos que ele sobe o monte para orar, ele vai ser preso, vai ser abandonado pelos seus discípulos, é julgado, açoitado, crucificado. E ele é crucificado, ele morre às 3 da tarde, e ele precisava de ser sepultado rápido, porque o sábado estava por vir, e eles não podiam, né, fazer essa cerimônia no sábado. Então, antes das 18 horas da sexta-feira, ele foi sepultado, passa-se o sábado, no domingo de manhã, né, segundo está em Lucas 24, de 1 a 8, vai dizer então que algumas mulheres, né, vai dizer assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Elas tinham a esperança de poder alguém remover aquela pedra para elas poderem entrar lá e terminar de ungir ali o corpo de Cristo, o que seria impossível. E encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexa a respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês ainda estando na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Então, querida, a base da nossa fé é a ressurreição de Jesus, amém? Nós que cremos na ressurreição de Jesus, nós temos esperança. Esperança para essa vida, aqui na terra. E temos esperança também para a vida eterna. E sabemos que ele já veio, né? Em primeiro lugar, a ressurreição de Jesus declara que ele é de fato o Filho de Deus. Se alguém tem alguma dúvida, a ressurreição, ela deixa muito claro que ele é o Filho de Deus. Romanos 1,4 diz: e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus, nosso Senhor. Então diz que ele é Filho de Deus, também prova que seu sacrifício foi pelo pecado, foi aceito por Deus em nosso lugar. Romanos 4,25 vai dizer: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Também aos que creem no Senhor podem andar em novidade de vida. Você e eu, nós podemos andar em novidade de vida. Nós somos novas criaturas, novas pessoas, pois ele vive e ele nos dá poder para podermos viver a nossa caminhada. Gálatas 2,20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, o apóstolo Paulo disse. E esse viver que agora tenho na carne, não vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E por último aqui, a ressurreição de Cristo também mostra que ele é juiz e um dia virá e julgará o mundo. Porque em Atos 17:31, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu certeza isso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então a ressurreição de Jesus, ela nos aponta que ele é Deus e no final aqui, que ele virá como juiz para julgar, né, a sua igreja ou para julgar, né, todas as pessoas. E pensando nisso, olhando para hoje, você quer saber de hoje? Ok, no futuro eu estou feliz, estou firme com Jesus. Mas e para os dias de hoje? A ressurreição, ela oferece esperança para os crentes só para o futuro? Não, queridos, para os dias de hoje. Ele veio, ele vem e ele virá. A esperança do perdão e da redenção. Efésios, né, 1,7 diz assim: nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Nele nós temos a remissão dos nossos pecados, ou seja, somos purificados, libertos, curados, somos salvos pela remissão dos pecados. E o mais legal, que nós temos uma esperança de uma vida nova e transformada em Cristo. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas já antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Você é uma nova pessoa.
Por isso as pessoas não nos conhecem muitas vezes. As pessoas olham e pensam que somos as mesmas pessoas de outrora. Não somos. Nós somos outra pessoa. Nós somos uma pessoa nova, nascida de novo. Nós começamos de novo. Nós não somos como éramos em outros tempos, em outrora. E tem uma esperança para o futuro também. Falar rapidamente sobre ela. Essa esperança da volta de Cristo, da ressurreição dos mortos. A esperança da vida eterna com Cristo. Nós precisamos de ter. João 11, 25 diz assim: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E há uma pergunta: você crê nisso? Sim ou não? Amém. Você crê nisso? Amém. Tem aqui uma pergunta. E é interessante que essa parte aqui também é muito boa. Essa que nós vamos ler agora. Ela traz conforto ao coração do ser humano, de nós, né, que muitas vezes perdemos pessoas que amamos tanto. A esperança de reencontrar nossos entes que já morreram em Cristo. Em 2 Tessalonicenses 4,14 diz assim: pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. O Senhor Jesus trará na companhia dele os que dormem. Não há só um encontro com o Senhor, mas há um encontro com aqueles que já partiram, nossos irmãos que partiram em Cristo Jesus, né, com as pessoas que nós tanto amamos, nós teremos esse então encontro com Ele. Então, como vencer, pensando agora, os desafios nos dias de hoje, para a gente poder desfrutar disso? A vida é tão difícil, sim ou não? Quantas dificuldades, né? Quantas dificuldades se apresentam a nós? Como vencer esses desafios, dia após dia, e ter esperança? Como dizer a pessoa para ter esperança, sendo que ela olha e parece que está tudo de cabeça para baixo, o mundo parece, né, um mundo de ponta cabeça? Quando de um lado, os da desesperança dizem: não há saída. Para esses que não creem na ressurreição, eles olham e dizem: não há saída. Mas, para nós, aqueles que cremos nessa esperança da ressurreição, a esperança sorri para nós. E nós somos convidados por Jesus, apesar das circunstâncias, a seguir, de cabeça erguida, queridos. De cabeça erguida. Vivemos em dias de grandes desafios. Foi feita uma pesquisa há pouco tempo, em 2022, nos Estados Unidos, que entre 4 a cada 10 pessoas, 4 dessas pessoas acreditam que estamos vivendo o fim dos tempos. Pesquisa científica. Pegaram 10 pessoas e 4 disseram: estamos vivendo o fim dos tempos. E entre os cristãos, 5, ou seja, 50% das pessoas entrevistadas entenderam que estamos vivendo os últimos dias, o fim dos tempos. E os desafios, quando nós olhamos, né, numa visão macro, você olha a visão mundial, por exemplo, né, os desafios macros, eles nos preocupam. Você fica preocupado com guerras nucleares, guerras comerciais agora, né? A gente olha assim e a gente começa a ficar preocupado. E tem muita gente que passa uma vida agora sem nenhuma esperança diante dos desafios que estão por vir. E quando nós olhamos para os desafios mais próximos de nós, no micro, ou seja, o que acontece conosco, né, com aqueles que estão à nossa volta, por exemplo, doenças, né, algumas enfermidades no corpo, mentais, alguns relacionamentos complicados que alguém pode estar vivendo no dia a dia, né, no seio familiar, cansaço, uma falta de amor, né, as pessoas tão agressivas, o egoísmo. O egoísmo, nós sabemos que o egoísmo é a fonte de todos os males, né? Lutas pessoais que nunca se acabam. O cenário atual é de desesperança, como diz a revista Ultimato. Trouxeram lá uma das matérias, né, dos estudos, falando dessa questão do cenário atual de desesperança. E há muitos motivos de preocupação, né? Por exemplo, a tecnologia, a inteligência artificial, nós sabemos que está bombando, né? E a mais recente promessa tecnológica, que está sendo recebida com muito temor. Para 78% dos especialistas, há mais motivo para preocupação do que comemoração com a inteligência artificial. Há mais motivo de preocupação do que comemoração com a inteligência artificial. Ficam pensando: vai causar um desemprego em massa? Pode ser. Desinformação e manipulação, nós podemos ser manipulados. É para informar, mas podemos ser enganados. Risco de extinção dos seres humanos. Tudo isso são preocupações. Por isso, para alguns especialistas, a inteligência artificial ela deveria ser comparada ao risco das pandemias e da bomba nuclear.
para alguns especialistas. Isso tudo traz desesperança, né, a alguns corações. Preocupações climáticas, cada vez mais incêndios, enchentes. Muita gente hoje não quer ter filho, não é assim? Com medo das incertezas, né, do futuro do planeta. Vou botar filho nesse mundo. Como? Como eles vão viver? Como serão criados? Aqueles sem desesperança pensam assim. Catástrofes, né, ceifando vidas. Alimentos caros. Migração de pessoas de um lugar para outro. Está uma confusão o planeta, sim ou não? Quem acompanha os noticiários, você percebe que está muito estranho, né? Como nós estamos vivendo aqui. E a síntese perfeita para enfrentar esses tempos difíceis, na palavra do Senhor Jesus, ele diz assim: exultai e erguei a vossa cabeça. Jesus diz assim: porque a vossa redenção, ou seja, salvação, libertação, cura, se aproxima. Ele está assim: não desanimem, ergam as suas cabeças. Nós somos desafiados a cultivar uma atitude de cabeça erguida para o encontro com Jesus, todos os dias da nossa vida, porque Ele veio, Ele vem e Ele virá, querido. Ele vem diariamente. O Senhor vem. Cristo, que veio e virá no futuro, nós sabemos que continua vindo dia a dia. É interessante que quando alguém se apresenta com você com esses sintomas, que Jesus vai dizer agora: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Ele falou que quando você socorreu um desses, a ele você socorreu. Quando você fez algo para alguma dessas pessoas, para ele você fez. Aí eu fico pensando: erga sua cabeça, seja um instrumento do Senhor, cuide dos órfãos, das viúvas. O Senhor está o tempo inteiro se apresentando a nós através dessas pessoas. E muitas vezes, lá como na parábola do bom samaritano, como sacerdote, como levita, nós preferimos passar largo, fingimos que não estamos vendo. E Ele está dizendo que o tempo inteiro Ele continua vindo, através dessas pessoas, querido. O tempo todo. Caleb falou aqui, é verdade. Nós temos tido o privilégio de ser um canal de bênção na vida de muitas pessoas. Quando você deposita aqui as suas ofertas, muitas pessoas são abençoadas. A gente tem projetos para essa igreja, planos para ampliar nossas tendas, nós temos mesmo. Mas sabemos que isso vai ser feito segundo, né, o tempo de Deus, né, e segundo a vontade dEle, junto com nós, irmãos, e esperançosos. Porque aqueles que não têm esperança não investem nessas coisas. Mas aqueles que têm esperança, esses sim, esses investem. Porque sabem que quando Jesus, aquele que ressuscitou, que nos ressuscitará, quando nós levantamos as nossas cabeças, quando a esperança brota de fato no nosso coração, vidas são transformadas, os lares são impactados, Deus abre portas. Nós vamos continuar vendo aqui, né, que as notícias, né, dos últimos dias não são boas. Podemos perceber à nossa volta um exército de pessoas sem esperança. Como eu disse, basta ver e ouvir os noticiários. Mas é notícia desde a saída do Éden, um estado de aflição. Lá no livro de Jó, ele faz, um amigo de Jó, e vai dizer assim: o homem nasce para as dificuldades tão certamente como as fagulhas voam para cima. Ele diz assim: nós teremos dificuldades. Jesus disse que nós teríamos aflições nessa terra. E uma história de esperança que nós precisamos aprender, que é muito legal da gente observar na Bíblia, assim, uma coisa muito aparentemente simples, mas muito grandiosa, é o exemplo da viúva pobre. Quem lembra? Aquela mulher, viúva, aparentemente vivendo só, não diz que tinha filhos, com muita dificuldade, provavelmente, que sempre se levantava ali, né, todos os dias, em sua pobreza nada retia para si, e nós vamos perceber que, como a ação dela, ela nos mostra que ela cria naquele que veio, naquele que vem todos os dias, e naquele que ainda viria, o futuro, né, que estava nas mãos do Senhor. Ela cria, diante das suas ações, que aquele que viria, que vem todos os dias, era poderoso para suprir todas as necessidades dela. Jesus vai dizer: então Jesus, observando, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus olha para aquela mulher e fala assim: como essa mulher crê em mim?
como ela entrega tudo, sabendo que eu vou suprir as necessidades dela. Ela deposita tudo que tinha, todas as suas confianças, ali diante, ali no gasofilaço. Santo Agostinho vai dizer que o mal não existe como entidade. Isto é, ele não é fruto da criação, ele é a privação do bem. Quando o bem se ausenta, aí sim o mal se apresenta com a carência do bem. Ele diz que o mal não existe. Martin Luther King diz que o que o preocupava não era o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Ele falava de uma falta de ação, de atitude do povo de Deus. Como essa mulher, ela depositava tudo ali. Porque nós sabemos que Tiago, alguns acreditam, meu irmão de Jesus, líder ali da primeira, maior, a grande igreja em Jerusalém, ele vai dizer que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Mas nós olhamos essa semana, um governo que vem roubando das viúvas e dos órfãos para encher os seus bolsos. Quem não está vendo isso na televisão? Aqueles que deveriam zelar e cuidar, estão lá, roubando às escondidas. Não se deixem corromper pelo mundo, ou seja, não se guie, né, por esses péssimos exemplos. É interessante que Salmo 119, 114, o reverendo Elber traz nessa ultimato da última semana, nessa revista, ele traz uma reflexão muito interessante sobre uma esperança transbordante. A esperança que nós precisamos ter, ela precisa ser transbordante. E ele traz uma reflexão sobre isso, o salmista do Salmo 119, no versículo 114, ele diz assim: Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu espero. Ou seja, na tua palavra eu tenho esperança. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, na tua palavra eu tenho esperança. Você pode repetir comigo? Na tua palavra eu tenho esperança. Quando nós declaramos isso, e é interessante que ele escreve lá, né, muito, muito bacana, né, essa parte da revista, onde ele deixou isso escrito para nós, que ele já faleceu. Ele vai dizer que a esperança coletiva é uma coisa e a esperança particular é outra. Ele vai dizer que a esperança coletiva é muito bonita. Quando nós temos a esperança, todos juntos. Vamos fazer um negócio aí, vamos gente. Vamos investir em missões, vamos, todo mundo topa. Na universidade é cheio disso. Vamos lutar por uma causa, vamos. Né? Não só na universidade, no mundo de hoje em dia. Todo mundo quer apoiar uma causa, mas no fundo ninguém faz nada. É bonito, né? Todo mundo tem esperança, vamos fazer, mas sempre transferindo essa possibilidade para o outro. Ele vai dizer, isso é muito bonito, mas a esperança particular ainda é mais bonita ainda. A verdadeira esperança coletiva é o resultado da soma de várias esperanças particulares. Ou seja, antes de falar nossa esperança, cada um precisa falar minha esperança. Qual é a sua esperança? De fato você tem esperança na ressurreição de Jesus? Você crê de fato? A esperança precisa estar engajada com a nossa vida. É interessante que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, né, ele escreveu a epístola aos Filipenses, a igreja de Filipos, e ali ele declarou uma esperança futura com a vida presente. Ele declara assim, uma esperança que ele tinha para o povo de Deus, para o futuro, mas usando a sua vida no presente. Ele diz em Filipenses 1, 23 a 26, ele diz assim: estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ele está dizendo, ó, lá sim vai ser bom, mas por causa de vocês é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham a alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, eu tenho a convicção que se eu partisse hoje, é muito menos sofrimento. Eu vou estar num lugar que não tem dor, não tem sofrimento, não tem choro. Eu sei que isso é bom. Ele está dizendo, mas por causa de vocês, eu prefiro continuar, eu prefiro ficar aqui. Havia uma esperança para o presente do que Deus faria através da vida dele para aquela igreja, como assim o fez.
A esperança, querida, ela precisa estar primeiro em nós. Muitas vezes nós queremos levar uma mensagem, né, de esperança para alguém que está passando por alguma, né, dificuldade e muitas vezes nós mesmos não temos a convicção daquilo que estamos falando. Nós não aplicamos isso em nossas vidas. A esperança cristã não é uma simples característica daquele que espera alguma coisa. Você pode pensar assim, mas eu tenho convicção na ressurreição porque eu espero a salvação. Mas a verdadeira esperança cristã não é essa. Ela é aquela motivação pela qual daquele que é esperado. A nossa motivação é diferente. Não é que eu espero. O que me motiva é que eu sei que eu sou esperado pelo Senhor. É isso que nos motiva. Nós somos esperados por Ele. E na hora certa Ele vai nos levar. O apóstolo Paulo sabia disso. Mas ele falou, mas enquanto isso, eu quero ficar aqui. Ó. Ele não tinha esperança só aqui. Ele tinha esperança naquele que o aguardava. É a razão da caminhada daquele que sabe ser aguardado por alguém que o ama. Vamos pensar, né, talvez o exemplo ali do filho pródigo. E na caminhada esperançosa, apontamos a direção para aquele que dá esperança, apontamos a direção para aquele dá esperança para aqueles que não veem razão nenhuma para caminhar. Romanos 15:3 vai dizer assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Hoje é um domingo de ceia. Hoje nós estaremos aqui, daqui a pouco, né, nos reunindo aqui para tomar a ceia. E eu fico pensando, né, nós fazemos isso só porque nós ansiamos pela volta de Jesus? Nós fazemos isso porque sabemos que Ele nos aguarda. Aí nós fazemos isso agora junto com Ele, sabendo que enquanto aqui nessa terra, nós seremos um canal de bênção na vida das pessoas, daqueles que caminham conosco. Como aquela viúva pobre. Ela depositou tudo que tinha, sabendo que o Deus Todo-Poderoso, Ele era poderoso para suprir as necessidades dela, dia após dia. Se ela fazia aquilo, era porque ela já estava desfrutando disso há muito tempo. E Jesus deixou muito claro para nós o quanto isso é precioso. Queria chamar os meninos do louvor aqui. Eu queria ler Apocalipse 5. Você pode colocar no telão, por favor? Apocalipse 5. Nós falamos do Cordeiro. Apocalipse 5, do 1 ao 14. Preste atenção nesse texto. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte,
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todos sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostravam e o adoravam. Glória a Deus por isso, querido. Nós estamos falando desse Jesus, querido. Esse é Jesus, né? Esse é aquele que vai abrir os selos. Esse é aquele que tem em suas mãos o livro da vida, onde está o meu e o seu nome. Esse é aquele que nos visita todos os dias. Por isso, não deixe, né, que o mundo guie a sua vida com desesperança. Pelo contrário, confie naquele, no único que pode romper os selos. Confie naquele que foi prometido desde o princípio. Aquele que, desde aquele dia lá no Egito, foi declarado o símbolo do que ele faria e que foi feito aproximadamente 2000 anos atrás, para a remissão dos nossos pecados. Aquele que se aproximou de nós. A gente falava disso na célula. Não somos nós que aproximamos do Senhor, é Ele que se aproxima de nós. É Ele que se aproximou de nós. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele veio aqui nessa terra. Ele veio nos resgatar, querido. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós pudéssemos orar nessa manhã. Eu faço votos para que Deus plante no seu coração uma esperança tão grande como da viúva pobre, tão poderosa como do apóstolo Paulo. Apesar das circunstâncias, querido, a esperança precisa botar primeiro no seu coração. Nós somos o corpo de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, mas a esperança precisa primeiro brotar no seu coração, que Deus é poderoso para restaurar a sua vida, para restaurar o seu casamento, para restaurar a sua saúde. Deus é poderoso para fazer, apesar das circunstâncias que você vive hoje, de mudar a sua história, de fazer de você um canal de bênção. Na última semana que o pastor esteve aqui pregando, lá de São Paulo, o pastor Michelo, eu estava ali naquele canto, falei: Deus, como o Senhor tem confiado a nós uma igreja tão preciosa, nós pastores e líderes. Esse trabalho é grande demais para nós, para mim, líderes, pastores aqui presentes, para nós como igreja. Isso que o Senhor está fazendo é muito poderoso e grande demais para nós. E Deus começou a me mostrar que Ele é um Deus do impossível. Que Ele começou a história com Abraão, um homem velho, uma mulher estéril velha. Ele falou: vou começar por eles. E foi ali que gerou Isaac. Deus está sempre começando em situações extremas. Josué, sua primeira vitória vai ser invadindo Jericó. Mas tem uma muralha muito grande, impossível de se transpor. Você só vai fazer o seguinte: você só vai marchar em volta da muralha. Deixa o resto é eu que vou fazer. É interessante que nós olhamos que Deus envia um bebezinho, um menino, para nascer de uma jovenzinha, de uma adolescente entrando para a juventude, Maria, frágil, como todas as meninas, com as suas dificuldades, numa época que assumiu, que ela assumiu, seria apedrejada e morta. Pessoas se levantam para que pudessem assassinar todos aqueles meninos, e eles fogem quilômetros e quilômetros, com aquele que era o Salvador no colo. Que é isso? Uma mulher carregar o Salvador no colo? Deus vem demonstrando em toda a trajetória bíblica que Ele é o Deus do impossível, que você não foi um engano, você não foi um erro. Nós sabemos que desde quando fomos gerados, você sabe, lá entre bilhões de espermatozoides, foi você que encontrou o óvulo lá e foi germinado, gerou-se você. Você já começou vencendo desde lá o ventre da sua mãe.
numa corrida desenfreada. Porque Deus tinha planos e projetos nas nossas vidas. Deus não te chamou porque Ele está enganado. Deus não se engana. Deus não se arrepende de você. Ele não se arrepende. Deus não desiste. A Bíblia diz que os planos e os projetos do Senhor não poderão ser frustrados. E isso, querido, pensando de uma forma individual, também é o seu e o meu respeito. Pensando na coletividade, ok, mas começa primeiro em nós. Você precisa ter convicção que vale a pena abrir mão. A Bíblia diz que aqueles que roubavam não roubam mais, aqueles que mentiam não mentem mais, eles nasceram de novo. Por isso ninguém consegue conhecê-los, porque nós somos novas criaturas. Querido, você não é o erro. Não pense que Deus não pode fazer através da sua vida. Ele pode. Ele faz. Aquela viúva pobre tinha convicção que ela sabia que estava investindo no reino. Portanto, ela deu tudo que tinha. Ela sabia que não ia ficar desamparada. Porque ela sabia que Deus havia levantado pessoas para ajudá-la. Pessoas que tinham a mesma esperança que ela. Quantas pessoas esperam, querido, que nós a ajudemos, que nós compadeçamos delas? Quantas? Eu vou te dizer, milhares, milhões de pessoas estão esperando o amor de Jesus através da nossa vida. Por isso, nessa manhã, nós estaremos aqui tomando a ceia. Que seja um tempo de reflexão, que nós possamos alimentar em nosso coração essa esperança que o Senhor Jesus já nos deu. Não desista, não retroceda. Nós não somos os que retrocedem. Nós caminhamos para o alvo. Nós temos um alvo. O nosso alvo é Cristo. E não no futuro, mas aqui, querido. Como o apóstolo Paulo disse, eu sei que a vida eterna é melhor. Mas enquanto aqui, nós vamos, desfrutar de uma vida, abençoada. Passaremos por dificuldades. Nesses dias de dificuldades, aí sim, que nós vamos ainda desfrutar mais da companhia do Senhor. Vou chamar os irmãos que vão estar servindo a ceia. Enquanto eles tocam, eu queria que nós vamos ler daqui a pouco em 1 Coríntios, Paulo vai dizer que todas as vezes que nós fôssemos tomar a ceia do Senhor, nós deveríamos olhar para dentro, fazer uma autorreflexão, olhar para os nossos erros, por tudo aquilo que já passamos, olhar por aquilo que fizemos, refletir e tomar a ceia. Eles vão passar entregando. Enquanto isso, pense aí, cada um examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Quem come sem discernir o corpo, come juízo para si. Queridos, você tem a esperança que é unicamente sua, mas você precisa discernir que faz parte do corpo de Cristo. E esse corpo precisa estar bem ajustado, bem alinhado. Por isso nós precisamos de observar as ordenanças do Senhor. Nós precisamos crer, confessar o Senhor. É uma ordenança do Senhor que nós passemos pelas águas. Assim nós o confessamos publicamente. Também ele diz que nós devemos nos reunir e tomar essa ceia do Senhor juntos. Então, enquanto eles passam, reflita aí no seu coração. Examine-se o seu coração. Olhe para dentro. Você sozinho. Não uma esperança coletiva, mas agora só você e Deus. Todas as alturas, onde ouço a tua voz.
temos aqui em nossas mãos pão, este suco de uva, Pai querido, cálice. Pai querido, nós sabemos que esses símbolos, ó Deus amado, é aquilo que nos traz a esperança, Senhor. O Senhor é aquele que foi moído naquela cruz, ó Deus Pai querido, nós sabemos. O Senhor, ó Deus amado, foi aquele que derramou o teu precioso sangue naquela cruz, ó Deus amado, para que nós fôssemos remidos, ó Pai, para que nós pudéssemos ser justificados, curados, libertos. Pai querido, nós sabemos que o Senhor conduziu com amor profundo, Pai querido, durante toda a história, famílias, ó Deus, pessoas comuns, ó Deus, usando-as em cada canto deste planeta, Senhor, para que teu amor superabundasse nas famílias, ó Deus, em cada lar, nas cidades, nas comunidades, tribos, nas nações. Pai querido, eu te louvo aqui por cada família representada nessa manhã, ó Deus. Em nome de Jesus, que essa esperança, Pai querido, que nós encontramos aqui nesse dia, nesses pequenos textos que lemos, ó Deus, mas tão profundos, na vida desta viúva, Senhor, na vida do apóstolo Paulo, ó Pai querido, na vida de tantos outros, ó Deus amado, que depois deles, antes deles e depois deles, ó Pai, foram enviados pelo Senhor, ó Deus amado, para cada canto deste planeta, Senhor, missionários. Pai querido, em nome de Jesus, e sabemos, ó Deus, que o Senhor ainda continua enviando, meu Pai. Por isso, ó Deus amado, que cada lar seja impactado pelo mesmo amor, ó Deus amado, que o Senhor demonstrou, ó Pai querido, em todas as épocas, ó Pai, desde a criação. Que aquele teu amor, aquela comunhão, ó Deus amado, com o primeiro casal criado pelo Senhor, ó Deus amado, aqueles primeiros contatos, ó Deus, que eles possam mesmo ser desfrutados através do Espírito Santo do Senhor, em cada família, em cada lar, ó Deus amado, em nome de Jesus. Que esses elementos que temos em nossas mãos, ó Pai, nós sabemos o símbolo, ó Pai querido, da conquista, Senhor, daquela cruz. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer aqui: porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que eu beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão e o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. O Senhor nos chama a olharmos em memória dele, de tudo que fez. Ele nos convida a olharmos para hoje, para a nossa vida hoje, da forma que ele vem, como nós nos encontramos e como nós temos tido comunhão com ele, e nos aponta para a sua vinda, para o futuro, passado, presente e futuro, aquele que veio, aquele que vem e aquele que virá. Ele diz que cada um examine-se a si mesmo, coma do pão e beba do cálice. Comamos o pão juntos, em nome de Jesus. Ele disse que esse cálice que nós temos na mão é a nova aliança no seu sangue. Ele fala de uma aliança de sangue, no seu sangue. Ele diz: façam isso todas as vezes que eu beberes, em memória de mim. Bebamos junto.